O vídeo de hoje é sobre comunidade no WhatsApp e eu fiz esse vídeo pensando em quem trabalha de forma individual ou tem uma sociedade com uma, duas pessoas, naquele pequeno negócio, exatamente na fase em que esse negócio começa a crescer. A comunicação é uma das primeiras áreas que sofre as consequências desse crescimento, porque na maioria dos casos as pessoas erram a mão na hora de sustentar essa narrativa com a comunidade nos grupos de conversa. Seja para engajamento, seja para envio de links para vender produto, vender serviço, como cada comunidade funcionar. Então eu preparei esse aulão do Pop hoje para bater um papo com você, porque eu estou presente em vários grupos de WhatsApp e em menos de 24 horas eu vi duas situações em grupos diferentes pelo mesmo motivo. Então eu falei, eu vou levar isso para a turma, porque eu sei que tem gente aqui que trabalha com conteúdo, que trabalha com produto, que trabalha com serviço e usa a ferramenta para se comunicar. Um cenário muito comum, e eu vejo isso todo dia nas mentorias da Diamond que eu faço com os empreendedores, é aquela fase do negócio em que você abre uma rede social para começar a vender produto, para divulgar as suas coisas, a coisa engrena, você sente que o seu negócio está crescendo, e aí você vê com uma pessoa, como exemplo, eu, dizendo para você, olha, cria uma comunidade no WhatsApp, não fica pendurado só em uma rede social, expande isso para você ter outros lugares de conexão com a sua audiência que não seja uma rede social. Eu sempre ensino vocês a construir o seu ecossistema para não ficar refém, pendurado em uma rede só. E o caminho é esse. Hoje, inclusive, o WhatsApp também pertence, né, ao mesmo grupo dono da rede social principal, que é o Insta, mas a gente tem alternativas, né, gente? O ideal é que a gente distribua melhor o nosso ecossistema. Eu, inclusive, sugiro sempre site ou e-commerce antes, mas a maioria das pessoas não faz isso, a maioria abre a rede para testar, começa a vender e daí depois fala, se valer a pena eu invisto no site ou no e-commerce. Pois muito bem, chega lá no grupo da rede social, monta a comunidade ali. O que acontece na maioria das vezes? Essa comunidade não começa com 5.000 pessoas, essa comunidade começa pequena. E exatamente por começar pequena, as pessoas não pensam em regras, as pessoas não dizem como deve ser a convivência dentro daquele grupo, porque está controlado, está pequeno. Só que você continua incentivando as vendas. Você promove lives, você participa de eventos, de repente você já tem um showroom. Esses dois cases que eu vi em menos de 24 horas erraram nas mesmas coisas e eu já vou listar tudo isso para você. Se você não cria regra, cada pessoa que chega vinda de um lugar pode se comportar de uma forma diferente, você concorda? Tem gente que tem bom senso, que sabe que o grupo não é legal reclamar de alguma coisa no grupo, se eu posso chamar o pessoal do atendimento, mas vamos supor que seja você e um sócio ou uma sócia. Essa pessoa poderia chamar você no privado e falar. Se você não tem regra, essa pessoa vai se comportar do jeito que ela quiser. Ela já vem com uma forma de agir. Sem regra, então, você está largando ao Deus dará. E quando você monta a primeira comunidade, tudo é novo para você. Então, se você não cria olha, aqui, o que fazer por aqui, se você tiver dúvida com relação a isso, procura lá. Tudo isso, gente, tem que ser feito assim que a comunidade é criada, porque senão você habitua essas pessoas no modo de operação e depois você quer mudar com um carro rodando. E isso vai gerar estranhamento em quem já chegou ali. Eu vou trazer para vocês a situação que foi comum nesses dois grupos nos quais eu estou, tá? Essa marca que eu vi ontem e a outra marca que eu acabei de ver agora erraram no seguinte: os negócios cresceram, estão crescendo bem para os dois lados. Um trabalha com acessórios masculinos e a outra trabalha com acessórios femininos. Então, para mim, está muito claro ver isso. Trabalha com acessório, roupa e alguma coisa de beleza, assim, vende necessaire, vende carrinho para você colocar produtos, é meio diversificado. As duas têm estrutura de e-commerce. Aqui eu tenho 3 sócias, aqui eu tenho 2 sócios e uma mulher.
trabalhando, mas ela fica no financeiro. Os meninos é que tomam conta do negócio. Então, assim, tá? Não há uma pessoa responsável pela parte da comunicação. Então, anote aí. Criar as regras da comunidade e ter uma pessoa responsável pela comunicação. Significa que uma sociedade que você tenha não possa falar? Não. Mas significa que existe uma pessoa que dá a condução de como as coisas devem acontecer ali. Se você trabalha sozinho, essas funções ficam com você, ok? Bom, regras da comunidade e quem vai tocar a comunicação ali. O que aconteceu nesses dois grupos? Em cada um desses grupos, um cliente reclamou de um atendimento. Na verdade, aqui reclamou que ele recebeu a caixa com as coisas que ele comprou, mas 2 produtos não foram. E aqui a pessoa reclamou que, depois da live, não recebeu o valor para pagar e tudo mais, então ela estava insatisfeita com alguma coisa. Nos 2 lugares, a pessoa que respondeu não teve jogo de cintura para falar com esse cliente. A daqui, a pessoa que foi falar já entrou esquentadinha, o ego dela foi na frente, ela se sentiu chamada a atenção, ela não gostou de ter sido chamada a atenção, e ela usou essa pessoa que foi sem noção como lição para a comunidade toda ver como não tratar a marca. Ela deu uma escovada na pessoa pública. E aí começou aquele bate-boca, porque os 2 grupos deixam o grupo aberto para todo mundo interagir. Não é aquela comunicação unilateral que só o admin fala com as pessoas, tá? Aqui, como tem muita coisa para mulher, carrinho, necessaire, bolsa, maquiagem, roupa, sapato, etc., é comum que essa comunidade, todo dia, mande as fotos, uma mostra a casa com um carrinho, a outra mostra não sei o quê. Isso é comum acontecer. Inclusive, eu falo com os amigos, também falo sobre isso nos cursos e falo muito sobre comportamento dentro do curso de live shop que eu tenho, de live commerce, como o comportamento das pessoas muda. Aqui a gente vê que aquela galera que lá na rede social fica meio tímida, não gosta de engajar porque tem medo de hate, de julgamento, de ser enxovalhada, etc., no grupo de WhatsApp se sente seguro. Então, posta sempre foto com as coisas, mostra a casa com o carrinho, sabe? Tem sempre essa troca ali. E quando essa cliente reclamou, as pessoas ficaram mudas, está tudo bem. Só que uma das 3 sócias foi para cima. Você via que ela estava mordida. Não precisava ter feito aquilo. Porque essa cliente pode ter feito de má fé? Até pode. Mas também pode ter feito por falta de traquejo. Nem todo mundo sabe, gente, como tem que se comportar em comunidade de rede social. Se não tem regra, você não tem obrigação nenhuma de saber. Agora, aquela pessoa que vai para o grupo e despeja, está aparecendo não só para a pessoa que reclamou, ela está aparecendo para toda a comunidade da marca daquele jeito. Mas ela discursou. E dias antes, ela veio pedir desculpas. Ai, gente, tenham paciência, porque a gente aqui está com muito volume de vendas, está insano, nananana. O que a comunidade tem a ver com isso? Elas estão crescendo porque as pessoas estão pagando, porque as pessoas estão comprando. A confusão que acontece não pode chegar para o cliente como um demérito, como punição pelo engajamento. Está errado. Uma coisa é você compartilhar jornada. Uma coisa é você fazer as pessoas serem parte dessa comunidade. E elas perderam 80% do engajamento que esse grupo tinha desde que eu entrei, porque as coisas foram acontecendo e elas não tiveram braço para cuidar das pessoas dos grupos. Esse foi o grande problema, porque quem sustenta a marca hoje é a turma dos grupos. Eu entendo que crescer dá trabalho, mas você não pode largar a mão. Você não pode transferir para essas pessoas um problema que é seu. Você não está sabendo administrar internamente quem fica com qual atividade.
Então você responde de qualquer jeito, você dá coice na sua comunidade, tá errado. Quando ela respondeu de forma bem tosca para essa pessoa, a cliente falou assim: nossa, mas eu não sabia, eu só fiz uma pergunta. Porque ela poderia ter chamado essa cliente no privado ou ela poderia ter respondido publicamente: fulana, eu vou te chamar no privado para a gente acertar, para não fugir muito da nossa linha editorial aqui no grupo, tudo bem? Pronto, ó, que coisa mais linda. Aí ela chama no privado e fala: o que aconteceu, problema, isso e aquilo. Mas ela quis aparecer, porque ela gosta de ter essa fama de esquentadinha, sabe? Ela faz isso na live, essa personagem, né? Ela quis dizer para todo mundo: olha, aqui eu não vou engolir desaforo, viu? Se alguém falar comigo, vai ser esse o tratamento. Ela achou que ela estava saindo por cima. E o resultado qual foi? Dia a dia, até culminar com o que eu vi hoje, né? Dia a dia, a turma começou a parar de engajar, de interagir. Aquela frequência do diamante que eu mencionei para vocês no começo do vídeo, que quando eu entrei no grupo, a pessoa que me colocou falou para mim: você vai adorar participar, porque são 3 empreendedoras, elas são de arregaçar a manga e sair fazendo, elas engajam com a gente, elas estão trocando sempre informações. Gente, mês a mês, isso foi fazendo assim, ó, tum, 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 tum. Hoje, é só uma super amiga ou outra de uma das 3 que posta coisas para tentar ver se puxa a galera. Não sei nem se tem alguém pedindo, né, para fazer também, não sei. E além disso, é muito mais link para live, tipo enfia a agulha e puxa, do que propriamente aquele engajamento que era o diamante da comunidade que foi perdido. Eu tenho alunos, tanto da mentoria para e-commerce quanto no live commerce, que me fazem a seguinte pergunta: Cris, mas é difícil a gente crescer e manter essa comunicação, né? Daí eu falo: depende. Eu não estou falando da comunicação 1 a 1. Aí é muito difícil. Você tem 10 alunos, 10 clientes, 10 pacientes, você consegue atender todo mundo, certo? 10 pessoas, gente. Agora, se você está falando de 200, 300 pessoas, 2, 3, 4, 5 grupos, sim. Aí você também tem que ter um pouco de sacada para fazer o quê? Além das regras, além de você ter uma linha editorial do que pode e do que não pode, o seu calendário com o que vai em cada dia de postagem, tem que ter uma pessoa responsável por aquilo. Porque senão é todo mundo dono e ninguém é dono, porque cada um dos 3 donos aqui, das 3 donas, pode achar que a outra está fazendo alguma coisa e ninguém está fazendo nada. Desse lado aqui, essas pessoas são um pouco mais organizadas, mas a pessoa que fica com o público, que é um dos 2 caras também, muito ruim de comunicação. Erra demais no português e é muito grosseiro para falar com o público. Você não pode quebrar aquele encantamento que você gerou pela rede social, pela impressão do seu site, na hora que chega na comunidade. Porque a comunidade é o contato mais próximo que essas pessoas têm com você. Tem gente que paga para fazer curso por causa da comunidade, quer se sentir mais próximo do produtor. Não é nem por conta do tema do curso, porque não precisa. Mas a pessoa quer ter mais proximidade. E quebrar esse encantamento é muito, muito complexo. Porque é difícil hoje você ter alguma pessoa que venda uma coisa exclusiva que ninguém mais no planeta tem. É difícil. Entende? Se você não se sente bem tratado, bem quisto em um lugar, o que você faz? Você dá linha na pipa e vai para outro. Você fica ali porque ali você sente que é um ambiente gostoso. Aquela troca de fazer o grupo do WhatsApp virar rede social e todo mundo trocando dica, look, mandando coisa, mostrando o carrinho em casa, como funciona, etc. Aquilo acabou. Acabou. Porque isso que eu vi, que eu falei para vocês, que eu falei, cara, em 24 horas os 2 fazerem a mesma coisa, vamos gerar um conteúdo, isso tem que ser repetido semana a semana. Elas lentamente sumiram dos grupos, só manda o link para a live, ou seja, tudo só para um lado, tudo só para um lado, tudo só para um lado. E aí, quando aparece no dia seguinte da live e vem puxando o saco do grupo,
As pessoas já comentam nos privados. Por quê? Porque já sabe que é porque vai ter outra live que sobrou produto da live anterior, então elas vão tentar fazer. Vocês entendem o problema? Não precisa ser assim, embora aconteça com muitos pequenos. Acontece por quê? Acontece porque as pessoas não se planejam. Acontece porque as pessoas não organizam. Porque se você organiza, se você sustenta uma comunicação gentil com a sua comunidade, mesmo que haja problema, essa comunidade engaja com você. Essa comunidade permanece. Agora, se uma comunidade percebe que você, como dono do negócio, como responsável da marca, está dando coice em alguém porque essa pessoa trouxe uma dúvida e você se sentiu ofendida ou não vai falar comigo assim, quem você pensa que é, tá todo mundo vendo o teu despreparo para lidar com o cliente. E todas essas pessoas que estão assistindo são clientes. Aqui a mesma coisa, e aqui ainda tem um agravante, né? A pessoa que fica responsável pela comunicação tem um português muito ruim. E não vende para um público desqualificado em termos de linguagem. Eles têm um produto que, no meu ponto de vista, é um ticket até de médio para alto. É couro, são produtos diferenciados. A gente tem que ter essa visão. E o melhor exercício para você construir isso é o tempo todo você colocar um olhar de fora para dentro. Você pode até consultar pessoas que sejam muito próximas a você, que estejam nessas comunidades, e dizer, olha, o que você está achando? Você acha que eu estou engajando pouco, muito? Como é que está a interação? O que você gostaria? Porque são pessoas que você confia e que te conhecem. Mas, via de regra, gente, vocês têm que ter a narrativa do negócio de vocês. Para você que tem rede social, talvez tenha seu site ou seu e-commerce e tem seu grupo no WhatsApp, essas pessoas vieram pelo diamante que você construiu no primeiro lugar, no segundo lugar. Esse diamante a gente não pode arranhar. Esse diamante a gente não pode quebrar. A comunicação não pode ser punida, ser manchada, porque a logística está com problema, porque o comercial está com problema, porque as vendas aumentaram, porque você trocou a loja, o showroom, o consultório de lugar. A comunicação com o seu público é aquela parte que você tem que cuidar com mais amor, porque é o vai e vem com a sua audiência. Se você não vende o produto, mas presta serviço, a mesma coisa. Eu vejo gente aqui no YouTube falando de criação de conteúdo. E essas pessoas têm comunidades. Como está a sua comunicação com as suas comunidades? Seu dever de casa nesse ao longo pop é fazer o quê? Se você tem comunidades, dá uma olhada nessa sua comunidade. Se você tem algum amigo, parente, pessoa ponta firme que está ali na comunidade com você, chama essa pessoa num privado e pergunta como está. Se ela sentiu alguma diferença, para melhor, para pior, o que ela está sentindo da sua interação, da sua comunicação nessa comunidade. E mexa, mude. Às vezes vai dar um trabalho, porque se, por exemplo, você assistiu esse aulão aqui, você falou, caramba, eu nunca pensei em ter regra, e agora você vai criar, as pessoas que comentavam o que queriam, postavam o que queriam, faziam o que queriam, elas vão se sentir incomodadas, porque você está dizendo, olha, a partir de agora é um show de Truman, tá? Você pode fazer dentro desse cercadinho aqui. Paciência. Mas você começa a colocar ordem nas coisas. Se você carrega lotes de novos membros no grupo semanalmente, vale até a pena colocar o lembrete das regras ali. Se é meio aleatório, cada dia você coloca 5, 10, 15, 20, para não ficar todo dia mandando a mesma mensagem, porque é chato para quem já está. Chama a pessoa no privado, prepara uma mensagem no seu bloco de notas e fala, oi fulana, bem-vinda à nossa comunidade, eu sou a Cris da comunidade Cris Cardoso, por exemplo, né? Olha, lembrando a você que nesse link aqui estão todas as regras de boa convivência do nosso grupo, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de receber você aqui, papapá, papapá. Se você for um homem e achar que está meio cheio de firula, escreve do seu jeito, tá tudo bem. A questão é, organize desde o primeiro dia.
Por quê? Porque quando começar a crescer, você não tem problemas como esse pessoal aqui enfrentou hoje, como essa turma aqui enfrentou ontem. Foi o mesmo problema, tá? Uma pessoa entrou, reclamou, e aí quem tinha que responder não teve tato, se sentiu com o ego pinçado por ter sido chamada a atenção na frente do grupo todo e perdeu a linha completa naquilo ali. Nos dois lugares, o resultado foi o mesmo. Aqui foi pior, porque é público feminino que engajava muito mais. Então, eu estou percebendo que há meses a galera começou... Quem postava muito começou a se sentir meio assim, porque falou, meu Deus do céu, a gente não pode abrir a boca aqui que leva coice. Começou a parar de postar. E aqui, que é um público misto, tem até acho que mais homem do que mulher, pelo perfil de produto, da galera que comenta e tal, a gente percebeu que a turma também meio que encheu o saco. Como ele escreve muito mal, piorou, tá? Mas nos dois lados, o resultado foi o mesmo. Claramente, vendas despencaram, claramente, porque a quantidade de live começou a ficar muito desesperada e a forma de jogar os produtos nos grupos também começou a ficar muito desesperada. E, infelizmente, gente, tudo isso poderia ter sido resolvido, mas não foi ainda. Não são alunos meus, eu participo dali, eu não sei nem se eles sabem o que eu faço nesses grupos, muita gente, né? Mas eu estou trazendo para vocês essa lição aprendida do que não fazer, com dicas para vocês conseguirem resolver o dia a dia de vocês aí. Dá para salvar, os dois casos têm salvação, mas vai pedir dessas pessoas um empenho maior agora, porque houve um arranhão enorme no coração do negócio, que é essa troca que a gente tem com as nossas comunidades. Dúvidas que você tiver, pode deixar por aqui nos comentários, sou eu mesma que respondo, tá bom? Pode deixar o comentário que eu mesma respondo, se não der para responder no mesmo dia, no dia seguinte, a resposta vem, tá? E se vocês quiserem compartilhar algum caso, alguma coisa assim com o nosso grupo, vai ser maravilhoso, porque toda a troca com respeito, com carinho, sempre ajuda todo mundo a crescer e a ser melhor. A gente se vê no próximo aulão. Lembra de curtir o vídeo e de conferir a sua inscrição aqui no canal também. Um beijo, tchau!